Fala, não há transformação sem o Espírito Santo. Você acredita nisso? Olha aí, está falando que acredita, né? E isso é algo muito importante. Não há transformação sem a presença, a manifestação do Espírito Santo. E muitas vezes a gente fala assim, mas que transformação é essa? Primeiro, a própria transformação na nossa vida, mas segundo, a força para a transformação. Nós precisamos de força para a transformação, nós precisamos de sabedoria para a transformação, nós precisamos de identidade para a transformação. E é interessante, quando eu comecei a pregar essa palavra, veio no meu ouvido uma frase assim: não se usa guarda-chuva dentro de casa. Imagina que você está preparando a palavra e o Espírito Santo fala isso para você. O que você acha? Eu falei, deve ser o espírito do carnaval que está passando por aí. Não se usa guarda-chuva dentro de casa. Eu comecei a pensar, mas o que ele quer dizer com isso? E aí eu lembrei que dentro das casas, quando tem que usar um guarda-chuva, é porque tem goteira. Goteira é problema. Goteira é falta de conserto, é alguma coisa quebrada, alguma coisa que não está completa, alguma coisa que não está bem. Não é verdade? Eu, quando era garoto, né, eu morava numa casa, até essa casa pertencia à minha avó, né? E era uma casa considerada boa, num lugar bom, ali pertinho do museu e tudo. Mas aquela história, ausência de manutenção. Então de repente a gente estava dormindo, quando chovia muito começava a pingar na gente. E aí a gente acordava com aquela goteira e corria lá, pegava o balde ou a bacia, aquelas bacias de alumínio na época, punha o pano dentro e colocava lá, que era para... Só que começou uma goteira, depois de um tempo, não sei porquê, se alguém subiu para tentar arrumar, virou duas, virou três, virou quatro. Até que um dia meu pai falou assim: olha, agora o negócio aqui vai ser remexer tudo. Não adianta ficar quebrando galho, não adianta eu pegar uma telha e tentar trocar num telhado que já está há muito tempo debaixo do sol. Já repararam que a telha empena? Só eu que reparei isso? Vocês nunca passaram por problema? Só eu que tinha goteira em casa? Jesus só tem um pobre aqui. Bom, é bom por um lado, né? Porque uma coisa que nós descobrimos é que a madeira empena, que a telha mesmo de barro empena, e que a fabricação da próxima não é igual à anterior. Então chegou um ponto que teve que tirar uma grande parte e colocar madeira nova e colocar de novo, para que não tivesse mais que abrir o guarda-chuva dentro de casa. Quantas vezes a gente vai empurrando as coisas, vai dando tapinha nas coisas, e elas estão com vazamento, elas estão com problemas. Pergunta para o irmão do lado: você nunca teve problema assim? Saber que a coisa não está bem, mas você ia deixar? A coisa não está legal, mas você está empurrando. A coisa não está legal, mas você está deixando. A coisa está complicada, mas você está, não, amanhã melhora. Olha aí, hoje fez sol. Quando faz sol, não pinga, não goteja. Goteja? Não goteja. Faz sol, não goteja. Então parece que não é todo dia que chove. Então vamos dizer que metade dos dias chove, metade não chove. Então quer dizer que eu só tenho 50% do problema. Não, eu tenho um problema inteiro que só aparece quando chove, mas é um problema inteiro. E aí, quando nós olhamos para o Espírito Santo de Deus, nós começamos a entender que Ele não quer você pela metade. Diga: o Espírito Santo não quer minha vida pela metade. Se tem que arrancar o telhado, Ele vai falar: arranque o telhado, conserte inteiro, restaure o que está quebrado, desfaça o que está atrapalhando, porque não dá para fazer mais ou menos. A gente às vezes faz isso. Diz que o brasileiro... O Juliano gosta disso, né? Mas os brasileiros são os maiores consumidores de remédio, automedicação, né? Os maiores consumidores de automedicação. Por quê? Se ele tiver uma dor, a primeira coisa que ele faz é tomar um remédio. Se ele não tiver dinheiro, ele toma um chá, mas que ele toma. Mas ele resolveu o problema? Não, ele empurrou o problema. E essa situação, ela não acaba. Por quê? Porque se eu não resolvo o problema, ele continua. Então tem horas que eu preciso tomar atitudes de resolução. Por isso a manifestação dos dons que estabelecem através do Espírito Santo, eles vêm para quê? Para fortalecer, firmar, curar, restaurar, transformar. O Espírito Santo de Deus, ele não veio para de repente estar no meio de nós para mostrar quem é mais importante que o outro. Não, sabe que eu quando oro, a pessoa até treme.
Não, sabe que eu quando oro, de repente Deus mostra a chave. Sabe que não é isso. O Espírito Santo quer que você seja restaurado. Só o curado pode curar. Não adianta, o doente, ele está sempre falando bem, mas ele tem problema, ele tem que resolver aquele problema. E o Espírito Santo começa resolvendo problemas na vida da gente. Diz que nada fica oculto ao Senhor, nada. Então nós de repente chegamos lá e falamos: olha, dor do estômago passou. Mas aí quando eu comi aquela feijoada, ela voltou. Então ela ainda estava lá. Ela ainda não tinha sido retirada, ou seja, não estava curada. O Espírito Santo, ele traz para você uma lente, que ela é profunda. E aí quando você começa a entrar na presença de Deus, quanto mais você entra, apóstolo, depois que eu comecei a buscar Deus de todo o coração, levantou uma poeira, começou a aparecer coisas que eu nunca imaginei. Eu achei que Deus estava comigo. Amado, é porque Deus está com você que nada vai ficar oculto. É porque Deus está com você que vai haver cura, que vai haver restauração, que vai haver liberação, que vai haver transformação. É porque Deus está com você. E aonde Deus está, o mal tem que... Você começa a entender qual é a posição do Espírito Santo para a sua vida. Ele é a lente de aumento, é a lupa que traz a revelação de todas as coisas. E é óbvio que começa primeiro em nós, mas não é para nós. É para nos fortalecer, para servirmos a Deus. Porque quando você está fortalecido, quando você está restaurado, quando você está transformado, é que aí Deus pode começar a operar. Quando a gente olha para Paulo e vê Paulo ter que descer por um muro, depois de tomar uma surra, pedrada, etc, etc, você talvez diria assim: Paulo não está bem com Deus. Porque se tudo isso aconteceu com ele, ao contrário, irmão, é por Paulo estar tão bem com Deus, que vinha essas situações muito difíceis, mas Deus dava a ele o escape para todas elas. Deus fortalecia ele para, quanto mais passava, mais ele entendia: a única coisa que eu não posso ficar sem é Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo alargou, abriu a visão dele, e mostrou para ele a capacidade da grandeza dele, mostrou para ele a intimidade do poder dele. Não existia razão para ele ter medo da dificuldade. Por quê? Porque ele sabia que o mais importante era seguir com o Senhor, porque Deus pode todas as coisas. E aí começa algo diferente. Jesus fez uma declaração muito importante para os seus discípulos, no momento que estavam para subir ao céu. Ele disse assim: ficai-vos aqui até que do alto sejais revestidos de poder, e mais, pedi ao Pai e Ele vos enviará o outro Consolador. Quem era? Jesus fez pouca coisa. Ele passou 30 anos, trabalhando ali, primeiro aprendendo. Você lembra lá dos 12 anos, ele foi lá, discutiu com os fariseus, ele foi passando, mas quando chegou nos 30 anos, ele começou ali o seu ministério. E ele, depois daqueles 3 anos, foi parar na cruz. Agora, na hora que ele já fez tudo isso, que ele está para subir ao céu, ele fala assim: agora vocês precisam orar. Até agora eu estava com vocês aqui, mas agora vocês precisam se fortalecer. Vocês precisam entender que as coisas começam a mudar. A Bíblia diz isso, que foram perguntar: por que é que os discípulos de João jejuam e os seus discípulos não jejuam? E ele diz: pode os convidados do noivo deixar de participar da festa, mas chegarão dias em que o noivo lhe será tirado, e aí vão ter que jejuar. Ali vão ter que jejuar, aí vai começar. Então ele queria dizer o quê? O noivo estaria subindo ao céu, mas eles não poderiam perder a identidade, o objetivo, o propósito, porque o que Deus tem para nós é o melhor, não é mais ou menos, é o melhor. E isso ele precisa trazer a gente o quê? A convicção, ao entendimento e a realização. É isso que muda a história. Por isso que ele falou: vocês vão pedir o outro, a continuidade, o Consolador que virá para completar vocês. Jesus fez algumas declarações ensinando seus discípulos a estarem dentro, no centro da vontade de Deus. E uma delas era que eles deveriam ir, pregar o Evangelho a todas as pessoas. Mas como é que eu vou pregar o Evangelho se eu tenho problemas? Mas como é que eu vou identificar o problema?
Como é que eu vou tratar de alguém que está enfermo? Como é que eu vou tratar de alguém que teve problema com os filhos? Como é que eu vou tratar de alguém que está com problema de drogas? Como é que eu vou tratar de alguém que está em adultério? Como é que eu vou tratar? Então ele coloca aqui que você precisa ter uma intimidade com alguém maior, que você precisa viver a presença do Espírito Santo. Ele precisa ter liberdade de entrar. E quando ele entrar, você já viu a sua mãe quando vai limpar a sala ou a cozinha? Ela pega as cadeiras, põe em cima da mesa, recolhe tudo que está no chão, e aí ele põe tudo para cima, e a hora que você entra na cozinha e vê isso, você fala: meu, que bagunça é essa? Que zoeira é essa? Que, né, tudo esparramado para lá, para cá, o que está acontecendo? Ela fala: calma, eu vou lavar. Ela lava o chão. Depois que ela lava o chão, ela passa, põe aqueles produtos cheirosos, e depois ela começa a colocar cada coisa no seu devido, e aí quando você entra novamente, o que é que você sente? Uau! Rapaz, olha que cheiroso, olha que cheiro gostoso, olha como está arrumadinho, olha, ela inclusive passou não sei o que no vidro lá, que até está refletindo, olha aqui. Mas peraí, você não falou que estava uma bagunça? Primeiro precisa virar tudo de ponta cabeça, para depois colocar tudo no devido lugar. Deus opera de uma forma semelhante. Primeiro, quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele vai trazer tudo à tona, e depois ele vai consertar o que está assim. E depois ele vai dizer para você: agora nós podemos prosseguir, agora nós podemos ir além, agora nós podemos vencer essa situação juntos, porque agora tudo que tinha que ser retirado, foi retirado. E aí nós falamos: agora quem vai pregar o Evangelho para toda criatura, precisa estar preparado para falar da parte de Deus, porque se eu não entender quem é Deus na minha vida, se eu não entender o poder de Deus na minha vida, então, amado, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco eu mudo por causa do carnaval, eu mudo por causa da festa de final de ano, eu mudo por causa do coelhinho da Páscoa, eu mudo por causa de briga, eu mudo por causa de contenda, eu mudo por causa de desemprego, eu mudo por qualquer coisa. E a palavra de Deus diz que a salvação é individual. A primeira coisa que eu preciso identificar é o tamanho do amor de Deus pelo ser humano. Se Ele pudesse, Ele nos pouparia de pecar desde o começo. Nasce e já não peca mais, acabou. Mas é tão difícil alguém obedecer a palavra de Deus, é tão difícil alguém tomar a Bíblia como regra, é tão difícil apagar o passado, que nós muitas vezes, quando vemos, estamos ainda tratando coisas que ficaram, maldição hereditária, comportamentos do passado e coisas que vieram e que nos perseguem. Mas ele falou: o Espírito Santo de Deus veio para trazer esta restauração, para trazer este fortalecimento, para trazer esse renovo, para botar as coisas nos devidos lugares e dar a você a condição de executar aquilo que a palavra de Deus diz. Aparentemente não seria fácil ser recebido, falar do amor de Cristo em meio a um povo todo errado, porque quando ele deu a palavra, nós falamos aqui: vai lá no meio do carnaval e prega. O senhor está louco? Vai lá de repente no meio daqueles lugares lá que tem lá os camarotes da Brahma, prega o Evangelho lá. Você fala: mas eles não vão aceitar. Apesar de eles serem judeus, eles tinham uma convicção tão forte, que quando chegou na frente do governador, ele perguntou: solta Barrabás ou Jesus? Ele falou: mata Jesus e solta Barrabás. Essa era a convicção daquele povo. Ou seja, se não houvesse a manifestação do Espírito Santo, os próprios discípulos não teriam preparo para aguentar e serem fortes para transpassar aquele momento aflitivo, aquele momento difícil, aquele momento de perseguição, aquele momento de violência, aquele momento que até eles viram mortes. No livro de Atos, capítulo 2, Pedro entende o que Jesus queria dizer sobre o Espírito Santo. Por que ele entende? Porque até então Pedro estava passando, andando com Jesus, vendo tudo aquilo, mas ele nega Jesus, e Jesus é crucificado, e ele sente aquele momento uma dificuldade muito grande, mas o Senhor já tinha orientado eles:
para chamar, para pedir, para se posicionar, porque eles seriam fortes. E agora ele veio aqui, que há uma mudança. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra. Pedro, quando ele sobe lá e começa a falar sobre arrependimento, sobre comportamento, ele tem uma ousadia tão grande, que quando ele fala do poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo toma as pessoas, eles começam a falar as línguas, e aí o pessoal, uns falam que eles estão bêbados, outros falam que está isso, mas quando ele termina a ministração, para resumir, 3.000 pessoas recebem a Jesus Cristo como seu Senhor. A primeira ministração dele, a primeira vez que ele fala abertamente sobre Jesus, a primeira vez que ele não está debaixo da tutela de Jesus, mas agora ele está sozinho, no meio de um povo estranho, vamos dizer assim, e ele já converte 3.000 pessoas. Já pensou, irmão? A primeira ministração que você vai fazer, você já vai lá e fala e junta uma multidão, 3 igrejas da Aliança da Paz, e dizem que querem receber a Jesus Cristo como Senhor. Eu imagino que quando ele negou Jesus, a aflição que ele sentiu, porque a Bíblia diz que ele chorou amargamente, a dor que ele sentiu, eu estou traindo meu mestre, eu estou saindo fora de um propósito. Nós muitas vezes somos, vamos dizer assim, abatidos pela nossa vida, vamos dizer assim, lado humano, sentimento, alguma coisa acontece, a pessoa tem uma briga, a pessoa perde o emprego, a pessoa tem uma dívida, a pessoa é assaltada, a pessoa tem algum parente que falece, alguma coisa acontece, e a primeira coisa que vem na cabeça, eu não vou aguentar, não vou suportar, eu acho que eu vou morrer, não, eu acho que eu vou matar, não, eu acho que eu vou largar, eu acho que eu vou isso, eu vou aquilo, e aí Deus diz assim, calma, ainda tem muita coisa para acontecer, começou o jogo, mas tem mais 90 minutos para a gente jogar, começou a vida, mas você ainda tem muita coisa para realizar, a tua casa tem muita coisa para trazer, a tua família tem muita coisa para vencer, você ainda vai ver o poder de Deus, e vai ver pessoas levantando de cadeira de roda, ainda vai ver pessoas vomitando câncer, ainda vai ver pessoas dizendo só existe um Deus sobre a terra, só um Deus. É isso que o Espírito Santo de Deus quer colocar dentro do seu coração, é isso que o Espírito Santo quer colocar sobre a sua cabeça, brasas vivas, aonde o que hoje pode parecer enorme, amanhã pode parecer pequeno. Nossa Deus, olha esse mar imenso, Faraó está vindo atrás com todo aquele exército, a gente vai todo morrer. Ei, Moisés, diga ao povo que marche. Quando chegou do outro lado, Miriam estava fazendo festa, Miriam estava fazendo música e cantando, e dizendo, nossa, a gente é demais, é demais. Há poucos dias, poucas horas atrás, era morte, agora é vida. Se nós entendermos isso, nós vamos entender o que está faltando para nós, é a manifestação do Espírito Santo de Deus, para que Ele clareie, para que Ele libere, para que Ele fortaleça, para que Ele me dê graça, para passar por sobre qualquer dificuldade, e chegar do outro lado e poder dizer, há um Deus que cuida da minha vida, há um Deus que cuida da minha casa, há um Deus que tem uma promessa, e ninguém vai parar a promessa que o Senhor fez para mim, nada vai bloquear, nada vai impedir, nada vai atrapalhar. Entenda isso. Aquele resultado só foi possível lá de 3.000 pessoas aceitaram Jesus. A segunda ministração, 5.000 pessoas aceitaram Jesus, porque o Espírito Santo agora tinha liberdade de operar. Se ele não tivesse a manifestação do Espírito Santo, talvez ele tivesse que ter ido procurar, eu preciso ir para o encontro face a face, eu preciso declarar os meus pecados, eu preciso dizer que traí Jesus. Mas quando o Espírito Santo chegou, mostrou para ele assim, Jesus não está preocupado com o que você fez, Ele está preocupado com o que você vai fazer a partir de agora.
Ele está preocupado se você vai mudar de vida. Ele está preocupado se essas marcas do passado não vão influenciar a sua cabeça, não vão influenciar o seu coração, não vão atrapalhar o projeto que Ele preparou para você. Fala para o irmão do lado: Deus tem um projeto tremendo na sua vida, tem algo grande para fazer através de você. Vidas serão transformadas, famílias serão restauradas e ninguém vai atrapalhar. Entenda isso e não permita ser bloqueado pelo demônio. Não há transformação sem o Espírito Santo. Diga: não há transformação sem o Espírito Santo. Lá no livro de Atos 19, a gente percebe algo. Deixa eu ler aqui para você um pedaço. Percebe o mover, como é especial. Atos 19:1. Sucedeu que enquanto o Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Paulo não falou para eles assim: o que é que vocês fizeram até hoje? Qual é o problema de ontem, da semana passada? Ele falou: eu mudo hoje a sua vida. Eu mudo hoje. Eu coloco hoje autoridade. Eu estabeleço hoje uma intimidade mais profunda. O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. Que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo, 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 santo. O que Deus tem para dar, o que o Espírito de Deus tem para dar, não é uma coisa normal, não é essa porcaria do mundo, não. O que Ele tem para dar é algo sobrenatural, e nada desse mundo pode tirar o brilho daquilo que Deus preparou para a tua casa, para a tua família. Combai que a dubre a sébia cai. Não tenha receio, ergue a tua cabeça, vai além, chama a presença. Depa rablacha núbia, neco bedebia, é bom de cama na chora badaia subir. Eles falavam ousadamente e foram lá falar por 3 meses. Ele orou pelas pessoas, eles foram pregar por 3 meses. E depois de 3 meses eles perceberam que aquele povo não estava levando a palavra a sério. E aí Paulo falou: parou, vamos sair daqui. E foi para outro lugar. Foi para a casa de um certo tirano. O nome do homem era Tirano. E lá ele ficou 2 anos ministrando. Quanto tempo? 2 anos ministrando para um povo numa casa. Isso que é célula, hein? Ele não falou que ele ia lá só de quarta. Ele falou que ia lá diariamente. Sabe o que é isso, irmão? 2.000 pregações. E lá ele não pregava só para judeu. Ele pregava para os judeus e para os gregos. Ele quebrou os limites. Ah, mas o que o senhor quer dizer com isso? Que ele não estava preocupado só com o santo. Ele estava preocupado com os pecadores também. Ele estava preocupado com qualquer um que quisesse receber a Jesus Cristo como seu Senhor. Muitas vezes nós colocamos barreiras quando a gente conhece o pecado de alguém, mas a gente diz que não tem barreira quando a gente não sabe quem é a pessoa. Talvez o teu tio, teu primo é um dependente ou alcoólatra, você fala assim: isso aí não tem jeito. Mas você vai lá na esquina e tem um outro lá sentado no chão, e para aquele lá você prega o evangelho. Aí você vai lá, prega, e você nem sabe que a mãe dele é crente, que ele também já está há 20 anos sentado naquele chão, mas você prega com toda a vontade. Sabe por quê? Porque a sua carne está comandando, não é o Espírito Santo.
Quando for o Espírito Santo que estiver comandando, vai sair de você as dúvidas, e você não vai mais querer ser dono daquela pessoa, da outra pessoa. Você vai ser dono da palavra que Deus te dá para ministrar, para pregar, para liberar, para curtir, para fazer o que for necessário, porque você não é dono, você é apenas um portador daquilo que Deus entrega. Então não cala sua boca não, comece a chamar a presença de Deus, chama Ele para você, diga para Ele: confia em mim, Senhor, me dá essa autoridade que eu vou chegar nos lugares, eu vou nos valados, eu vou na minha casa, eu vou na casa dos meus amigos, e eu vou pregar o teu evangelho, a tua palavra. O Espírito de Deus tem esse poder. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços aventais se levavam ao seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e o espírito maligno saíam. Paulo nem ia, ele mandava a roupa dele. Avental quer dizer a roupa que ele usava, lenço é que ele carregava no bolso, que tinha o suor dele, e ele mandava, e as pessoas eram curadas. Ele nem ia, porque ele não podia estar em todo lugar, mas ele acreditava naquilo que ele recebeu. Ele recebeu a Jesus Cristo como Senhor, recebeu ao Espírito Santo como seu orientador, aquele que dá discernimento, sabedoria, e ele viveria por isso. Por isso ele não tinha limites. Apóstolo, o senhor vai me dar um pacotinho de sal para levar e pôr na comida do dependente químico? O senhor acha que isso vai mudar a vida de alguém? Depende, irmão. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, a sua vida muda. Mas se você for um boca larga, um boca aberta, aqueles caras que só ficam reclamando de tudo, então esquece que para você não serve. A tua boca tem que ser uma boca profética, uma palavra determinada, uma posição realmente de mudança. Se não for, amado, não vai servir, não vai virar. A primeira coisa que nós precisamos entender dessa palavra: receber o Espírito Santo. Diga: receber o Espírito Santo. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo que crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Muitas pessoas já ouviram falar do céu, muitas pessoas já ouviram falar do inferno, muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, já ouviram falar de dízimo, muitas pessoas já ouviram falar de evangélicos, de milagres, já ouviram até falar do Espírito Santo, e por não conhecerem e não terem quem vá lhes apresentar o Espírito Santo, acabam por confundir o Espírito Santo com espíritos malignos. Sabe o que é isso? Você chegar para alguém aí fora e dizer assim: olha, eu fui lá, e aí eu fui usado, eu orei por aquela pessoa, e ele recebeu uma revelação, e aí a pessoa vira para você e fala: minha prima também, ela também é assim, ela vai lá no centro, ela recebe, né, esse espírito, e ela acaba entregando, ela é médium. O senhor também é médium, né? Você é médium, irmão? Mas eles não entendem, eles não entendem o que você está falando. Sabe por que eles não entendem? Porque você não permite eles conhecerem. Você não balasque. Se você bardiche, ele é bom de res. Se você abrir a sua boca para dizer para ele quem é que está manifestando a moradia lá na sua vida, ele vai saber que existe uma diferença. De caboles, na borres, se tem de condredei, um bobosh dai, o mundo raboxalai. Não sabe qual é a diferença? Você sabe qual é a diferença entre o Espírito Santo e o Espírito do Exu? Você sabe qual é a diferença entre a pombagira e o Espírito Santo? Mas uma oração não faz mal. Se você não falar quem é o Espírito que está na sua vida, aquele povo lá fora, infelizmente, eles são ignorantes, às vezes até aqui dentro, e eles não entendem o que está acontecendo, eles não entendem o que é o ataque de Satanás, porque eles olham com olhos carnais,
Mas você que olha com olhos espirituais, você fala: opa, por que isso veio agora? Por que meu filho se levantou agora? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Você tem que parar e avaliar. Peraí, Espírito Santo, que momento eu estava vivendo? E ele vai dizer para você: isso é um ataque, isso não é simplesmente um problema, isso é para desmontar a tua fé, quebrar a tua fé, colocar você por terra, não mostrar para você: ah, mas o meu marido falou que se é isso é ser crente, então que adianta ser crente, e bababá, e você saiu e falou: ah, é verdade, eu não vou mais. Ele atingiu o objetivo. Por que ele atingiu o objetivo? Porque ele queria mesmo parar você, ele queria mesmo tirar aquela graça que você estava, aquele ânimo que você estava. Quem já ouviu falar sobre Apocalipse? Ouviu falar? Quem escreveu Apocalipse? João? E quando João escreveu Apocalipse, ele estava onde? E como é que ele chegou lá? De avião ou de barco? Ele tinha sido jogado em óleo fervendo, e ele não morreu com óleo fervendo. Mas eu imagino que se você colocar o seu dedinho dentro do óleo fervendo, faz algum estrago, não faz não? Então ele pode não ter morrido, mas você imaginou que aquele homem passou? E aí levaram ele para a ilha de Patmos, uma ilha maravilhosa, onde eles colocavam as pessoas para morrer. Era um lugar cheio de cobras. E lá naquele lugar, onde deveria ser para a morte dele, Deus se revela pessoalmente. Deus não mandou o anjo, ele foi pessoalmente. Ele disse: eis que vejo 7 castiçais, e no meio de 7 castiçais, ele diz como o que era para ser para perda, tornou João o homem mais íntimo de Deus, porque o único que escreveu a revelação completa. Ezequiel escreveu uma parte, Daniel escreveu uma parte, Isaías escreveu uma parte, mas ele não, ele escreveu o livro inteiro das revelações. Aí você diz para mim: então peraí, eu passo um momento de aflição e acho que acabou, e ele passa aflição e ali começou. É isso, irmão. O Espírito Santo de Deus nunca vai permitir que você seja roubado no meio da aflição. Ele é o Senhor, Ele conhece a tua dificuldade e Ele te levanta para te exaltar, para colocar você numa posição de privilégio. Não tema, não se espante, o Senhor é contigo para te livrar e para te guardar. Se você passar pelas águas, passarei contigo. Se passar pelo fogo, não te queimará. Ai, cala a boca. Eu preciso entender quem é esse Espírito Santo. Qual é a razão da existência? Quais são os dons que podem ser repartidos, distribuídos a todos que buscarem? Infelizmente, temos visto uma multidão de cristãos, tantos membros como evangelistas, dentro e fora das igrejas, que apesar de receber o Espírito Santo, não se permite ser usado pelo Espírito Santo. Temos muitos cristãos, inclusive jovens, inchados. Eles têm a Bíblia, já receberam Jesus, o Espírito Santo, já fizeram cursos diversos, até sobre o próprio Espírito Santo, mas só querem ministrar para crentes. É o orgulho falando mais alto. O que tem de gente querendo pregar para crente, irmão, é incrível. E o povo perecendo lá fora, e as pessoas precisando. Ora baixei calabai, se condore cássia canta labás. Você disse: eu queria te ver, Senhor, queria colocar os meus olhos em ti. Ele falou: não coloca só os olhos, coloca a vida inteira, coloca a sua vida inteira em mim, segue o meu caminho, não seja um enfeite da igreja. Meu irmão, quando a pessoa come demais e não gasta energia, ela fica o quê? Obesa, gorda, mas cedo ou mais tarde morre do coração. Mas por quê? Porque ela recebeu muito alimento, mas não está dando nada. Nós precisamos ser crentes, não aqui dentro da igreja, lá fora. Nós precisamos ir lá fora e começar a pregar o Evangelho, falar a verdade. Nós precisamos nos disponibilizar.
Eu me assusto quando o pessoal fala assim: a gente não conseguiu nenhuma casa de paz, a gente não conseguiu nenhuma célula, a gente não conseguiu. Amado, às vezes você pergunta para a pessoa: todos os seus parentes são convertidos? Não, na verdade sou só eu. Você tem dado liberdade para o Espírito Santo ser o Senhor da sua vida? Você tem aprendido alguma coisa do Espírito Santo? Você acredita que Ele pode fazer sinais, maravilhas, que Ele pode levantar alguém da cadeira de rodas, que Ele pode realmente entrar lá e tocar no enfermo? Você acredita que Ele pode dar a você a revelação completa daquela vida? Ou você gosta do tapinha nas costas? Tem muito crente que tem o Espírito Santo e gosta do tapinha. Nossa, como você é usado, ninguém te valoriza. Meu irmão, quem tem que te valorizar é o Senhor, mas Ele vai te valorizar pelas almas que você salvar. Essa é a avaliação dEle. Ele não vai valorizar porque você tem 30 Bíblias, Ele não vai valorizar porque você canta todos os hinos que existem no mundo. Ele vai valorizar quando você ficar trazendo as pessoas dizendo: mais um Senhor, mais um Senhor, mais um Senhor, mais um Senhor, mais um Senhor. Aí Ele vai dizer: ah, servo bom e fiel, passa para o gozo do seu Senhor. As pessoas estão querendo ser crente porque está dentro da igreja. Ô amado, nós já a gente traz as pessoas para a igreja, e a gente firma as pessoas na igreja, e vai buscar mais gente, firma a pessoa, e vai buscar mais gente, e firma a pessoa, porque eu quero a minha família convertida, porque eu quero meus parentes convertidos, porque eu quero meus vizinhos convertidos. Mas por que você quer tudo isso? Porque isso é a glória de Deus. Isso é a glória de Deus. A glória de Deus não é um monte de dinheiro. A glória de Deus não é eu falar um monte de coisa bonita. A glória de Deus é eu trazer as vidas e entregar nos pés do Senhor e cuidar delas para elas não caírem. Pergunta para o irmão do lado: quantas vidas você trouxe essa semana para a igreja? Olha, não precisa ser essa semana, para esse mês. Só querem ministrar para crentes. É o orgulho falando mais alto. Nossa, eu estou tão cheio que eu preciso. Eu vou ministrar para você, irmão, para você, para você, para você. E lá fora um monte de gente morrendo. Lá fora um monte de gente morrendo. Amado, quem defende você é Deus. E quem se levanta contra o ungido de Deus não é abatido por homem, é abatido por Deus. Quem trouxe maldição para si teve paz. Quem se levantou contra a orientação de Deus e achou que tudo ficou bem, pode contar o tempo. Deus se levanta para defender a causa, e nós não precisamos nos perder com isso. Nós precisamos nos encher da presença do Senhor para crescer na presença de Deus. Nós temos a palavra tão clara, e nós não entendemos que o Senhor nos chamou para juntar um exército para salvar as almas. Quando o Espírito Santo não está presente, é quando eu prefiro deixar o mundo entrar no lugar de Deus. Aí entra o desejo da carne, entra o desejo, pessoal, entra o desejo do dinheiro, do sexo, do roubo. Aí a pessoa faz de tudo. Não, mas eu estou na igreja. Irmão, estar na igreja, até o cachorro entra. Ser cristão é que faz a diferença. Ser cristão é abnegar, abrir mão das coisas que desagradam a Deus. Mas os olhos de Deus estão aonde? Então Ele viu, e Ele sabe, e Ele conhece. Não existe maldição sem causa. Carregue o peso então, leve ele com você, até o dia que você reconhecer: eu preciso me arrepender e mudar a minha vida, porque tudo aquilo que eu semear, isso também eu colherei. Hoje eu faço, amanhã eu recebo, porque eu estou semeando, estou plantando, estou trazendo a maldição, apóstolo, mas puxa vida, me perdoa. Eu não sou Deus, vou pedir perdão para Deus. Diz que tem que haver arrependimento, e arrependimento, meu irmão, tem choro, tem lágrima. Arrependimento tem mudança de caráter, de comportamento. Se não tem isso, você desculpa, isso não é arrependimento. Então nós precisamos entrar nesse meio. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam.
E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Paulo se dispôs a ficar 2 anos pregando fora, para judeus e gregos, para convertê-los ao cristianismo. Segundo, a unção cresce ao ser distribuída. Diga, a unção cresce ao ser distribuída. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Quanto mais ele fazia a obra, mais vinha autoridade sobre ele. Quanto mais ele distribuía, não foi isso que Jesus ensinou, com o pão e com o peixe? O dia que ele foi lá, ele falou assim: Senhor, apresente esse pão aqui, papai, agora o Senhor abençoa. Aí ele falou: põe o pessoal sentado, rasgou em partes e deu para cada um dos discípulos e falou assim: agora vocês vão e distribuem. E eles foram lá repartindo. Quanto mais eles repartiam, mais eles tinham. Quanto mais eles davam, mais eles tinham. Quando acabou tudo, eles pararam e Jesus falou: recolhe para não estragar, para a gente dar para quem precisa. Eles recolheram 12 cestos cheios. Quanto mais você for fiel para orar pelas pessoas, para exercer o seu chamado, mais Deus vai colocar na sua vida. Ah, apóstolo, mas então eu posso ficar ali na porta orando por todo mundo da igreja? Não, irmão, você não precisa orar por todo mundo da igreja, você precisa orar pelas pessoas da rua. Quando tem um evento na igreja, a nossa parte é chamar as pessoas. Apóstolo, vocês estão precisando de dinheiro? Deixa de ser palhaço, irmão. Você acha que a gente está fazendo isso porque precisa de dinheiro? Precisa de dinheiro, trazia gente que tinha dinheiro. Eu ia atrás de gente que tinha grana, não de pobre. A 30 conto, vocês estão fazendo isso. Nós estamos fazendo é trazer salvação, libertação, restauração, transformação, ensinamento da palavra de Deus para as pessoas. Agora, qual é a tua parte? Vai buscar as pessoas lá nos valados, vai buscar as pessoas, vai trazer aqueles que precisam. Tem gente que precisa ouvir da palavra, mas jamais viria a uma igreja se não fosse um dia de festa. Eu cansei de orar por pessoas no churrasco da igreja, que a gente fazia nas escolas aqui em volta. A gente pedia emprestado, porque a igrejinha era pequena, a gente pedia uma escola emprestada, fazia o churrasco lá, e pedia para o pessoal trazer os parentes, cada um pagava lá a sua parte, trazia os parentes, e no meio do trabalho vinha alguém e falava assim: ora porque meu filho está doente, ele está doente desde pequeno, nunca foi, o médico não sabe o que é, e nós oramos e a pessoa foi curada. Foram vários assim. Eu estava lá brincando com o pessoal, jogando bola, correndo, fazendo isso e aquilo, mas sempre à disposição para orar por quem quer que fosse. Sabe por quê? Porque aquilo para mim era um chamariz. Para comer eu comeria em casa, mas para ministrar a palavra e curar as pessoas, eu prefiro ir lá no valado, lá na escola, lá na rua, lá onde as pessoas passam. Agora chegou a vez de você acreditar nisso e trazer o seu parente, trazer o seu amigo, trazer aquele jovem que diz que não quer saber de Jesus, mas que quando ele chegar, o Espírito Santo de Deus vai tomar ele de uma maneira que ele vai falar: ei, que negócio é esse? Que negócio é esse? Nós precisamos mostrar para Deus o quanto nós cremos na unção que é distribuída. Ninguém me usa nessa igreja. Querido, aqui dentro da igreja nós temos pastores, temos evangelistas, temos N líderes, mas nós precisamos de você buscando as vidas, abrindo as portas, para que o abaixo da borra de Medicai, que a oração do Espírito alcance, porque que haja transformação. Nós estamos perdendo terreno a cada dia. As pessoas estão lá fora, estão morrendo, estão ficando mais dependentes químicos, porque está faltando gente que tenha coragem de ir lá fora. E se você tiver o dom do Espírito Santo, então você vai ser usado como foi usado aqueles jovens que vieram com o pastor Randy Clark aqui, que saíram junto com nossos jovens, foram lá na Avenida Ibirapuera, e andando pela avenida, oravam pelas pessoas na rua, e muita gente foi curada.
foi revelada. A pessoa chegava perto, o outro falava lá, o jovem falava assim: você está com dor de estômago, tá? Então vamos orar por você. Vamos. Aí a pessoa recebia oração, era curada. Onde vocês estão? Nós estamos fazendo culto ali naquele lugar. E o pessoal ia e aceitava Jesus. A manifestação do Espírito Santo não é enfeite, é realização, é arma, é poder, é graça, é algo que muda. Fala mudança. A unção é para ser distribuída. Quanto mais Paulo se disponibilizava em pregar o Evangelho, fazer milagres através do Espírito Santo, mais capacitado ele ficava. Ele mandava os lenços, aventais, fazia coisas tremendas. E você, querido, que está fazendo com a unção que Deus ministrou na sua vida através do Espírito Santo? Contou com a pessoa do lado, fala: o que você está fazendo com a unção que Deus ministrou na sua vida através do Espírito Santo? Fala para ele: será que você é daqueles crentes inchados que comem, mas não distribuem nada? A multiplicação do peixe e do pão aconteceu porque André foi até um garoto que tinha lá 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e ele fez o quê? Entregou. Aí pôde haver a multiplicação. O que você está fazendo? Apóstolo, eu adoro quando o senhor começa a orar, e aí o senhor sapateia, e aí o senhor fala em línguas, e aí o senhor revela, e aí o senhor entrega. Você adora, irmão? Então recebe, mas depois de receber, distribui. Começa a orar pelas pessoas. Apóstolo, mas eu não tenho coragem. Meu irmão, se converte, acaba com isso. Começa a orar pelo teu filho, pela tua filha, começa a orar pela tua casa, começa a orar por você mesmo. Faz alguma coisa, porque Deus vai multiplicar essa unção na sua vida. Terceiro, a autoridade faz parte do relacionamento. Diga: autoridade faz parte do relacionamento. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeus, principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assim orando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Era um endemoniado e 7 filhos de Cefas, do fariseu, e eles apanharam dele. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele, como pessoa, tem o que? Sentimento. E se tem sentimento, requer relacionamento. Não existe relacionamento sem sentimento. Não adianta você ter sentimento se você não tem relacionamento. Não vai funcionar. A gente pode ficar perto de pessoas, mas se a gente não tem um bom relacionamento, daqui a pouco a gente corta, tira, desfaz. Não vale a pena. Quando a gente tem sentimento, a gente tem respeito. Quando a gente tem respeito, a gente vai cuidar do relacionamento. E o Espírito Santo é isso. Será que você tem se relacionado com o Espírito Santo? Será que você tem buscado o Espírito Santo? Se colocado nos pés dele mesmo? Tem buscado pelo Espírito Santo em oração, em jejum, em fé? Tem que se disponibilizar, tem que honrá-lo, utilizando os dons. Os dons também são motivo de honra para o Espírito Santo. Por isso que nós não podemos querer usar os dons quando nós queremos. Nós temos que usá-los para realmente fazer bem para as pessoas, porque essa é a manifestação da terceira pessoa da Trindade, que como todo é Deus. A vontade dele, que você tenha os dons, é para aquilo que for útil. Está lá em 1 Coríntios 12, ele dá os dons para aquilo que for útil. Útil não é para você satisfazer a sua carne, útil é para que as pessoas possam ter mudança de vida, possam ter fortalecimento, renovo, transformação, possam fazer coisas. Quem não entende isso, ele pode ficar por um tempo, mas depois ele zera, ele cai, porque o nosso fortalecimento, o nosso renovo está no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que nos renova, que nos fortalece, que nos dá graça, para a gente poder dizer não ao pecado. Sem o Espírito Santo, o homem fica frágil, facilmente abatido, facilmente levado por Satanás. Ele é
algo totalmente manobrado. Por quê? Porque falta o Espírito Santo. Se Ele está presente, então não é empolgação, então é realização, então é transformação. Tem se determinado a glorificar a Deus através desses dons do Espírito Santo? Porque o diabo conhece a Jesus, conhece o Espírito Santo, sabe quem tem intimidade com eles. Meu irmão, aqui na igreja, você pode falar glória, pode falar aleluia, pode até sapatear, mas é lá fora, no meio do mundo, que a gente vai saber se você realmente tem a manifestação. Por quê? Porque aqui nós estamos na maioria em homens e mulheres determinados pelo Espírito, se não todos, quase todos. E aqui, dificilmente alguém vai querer atacar o outro dentro da igreja, ou fazer alguma coisa com o outro dentro da igreja. Mas quando a gente sair lá para fora, o diabo espera a gente lá fora. Ele fala assim: vamos ver se ele falou tudo isso, se ele cantou tudo, né? Pelo pecado foi tirado lá do Éden, mas depois Deus colocou, né, o jardim do Éden em mim. Tal, é mesmo. Então vamos ver se você criou raízes, se você está alicerçado nisso mesmo. E aí vem uma tentação de dinheiro, ou de bebida, ou de droga, ou de mulher, ou de qualquer coisa. E se você não está alicerçado, se não tem raiz, rapidamente você é levado. E daí daqui a pouco, tudo aquilo que você falava, você vai descobrir que era só falácia. Por quê? Porque você não criou raiz, não se estabeleceu. Quarto, a manifestação do Espírito Santo converte. Diga: a manifestação do Espírito Santo converte. Ele fala: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito, está em Coríntios 12:3, tá? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é louco. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. A nossa ótica, a nossa visão de raio-x espiritual é através do Espírito Santo. Você não pode ir contra Jesus, porque você estaria fora do Espírito. E você não pode dizer que é cheio de Jesus se você não tiver o Espírito Santo, porque a conversão vem através do Espírito Santo, né? Versículo 17: foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. O resultado da conversão ficará muito nítido. O resultado da conversão traz mudança. Se a pessoa continua com os mesmos hábitos, não se converteu. Não, mas eu estou indo na igreja de terça, de quinta, de domingo, de manhã, de noite, eu estou indo. Meu irmão, se não mudou os hábitos, não se converteu. Tem que ter a mudança. É a grande marca do Espírito Santo, é um caráter renovado em Cristo. É eu começar a desejar e viver. Mas apóstolo, eu dei uma tropeçada aqui, tal. Se agarra no Senhor, porque se você tem o Espírito Santo, você sabe quando o diabo está chegando, você sabe quando o inimigo está tentando, você sabe quando ele está manipulando. O Espírito Santo nos diz quando alguma coisa está entrando no caminho errado. A gente percebe isso. Não é sexto sentido, né? Tem gente que fala: eu tenho um sexto sentido, eu percebo quando alguém vai fazer. Não, você tem a manifestação do Espírito Santo e ele traz essa realização na sua vida. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros, os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. As pessoas não aguentavam ficar como antes. Eles pegavam todas as coisas de encantamento, livro e outras coisas que eles tinham, levavam lá e queimavam. Não vendiam, queimavam. E quando eles fizeram a conta de tudo que eles estavam jogando fora lá, dava esse dinheiro todo. E a preocupação com o dinheiro? Nenhuma. Por quê? Porque agora quem comanda a minha vida é Jesus Cristo através do Espírito Santo. Quem é que comanda a sua vida, meu irmão? É através do Espírito Santo. Então os teus olhos vão se abrir para um novo mover de Deus para a tua casa. A importância do Espírito Santo de Deus, desde o nosso fortalecimento para resistirmos e vencermos todos os ataques de Satanás. Então, fortalecimento para resistirmos e vencermos todos os ataques de Satanás, até converter as outras pessoas. Eu entendo que não é para mim só.
O Espírito Santo não é seu, e nem é um uso exclusivo em você, mas é para aquilo que for útil. E quando ele fala isso, ele está falando de abençoar as pessoas, porque eu acredito que o único dom que é para o seu uso pessoal é o dom de línguas, porque quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Então quando eu estou abatido, eu fico falando em línguas, e aquilo fala o meu espírito diretamente ao Espírito de Deus, e não baixo da raiva, e eu não falo simplesmente da raiva, eu não falo no momento da aflição, eu não falo no momento da dúvida, mas o que está sendo falado é de dentro de mim para diretamente ao Senhor. É o mesmo Espírito que testifica lá, com o Espírito Santo testifica em cada um de nós. Como assim? Quando você foi gerado, veio o fôlego, o sopro, e aquele fôlego, aquele sopro, é o Espírito que pertencia a Deus, que veio para dar vida espiritual a você. Então a hora que você recebeu isso, você tem agora o que? Uma força nova, uma unção nova, e toda vez que você fala em línguas, você está falando na mesma língua, ou seja, limpando a sua oração. Você está tirando. Pega ele, Deus, mata ele, Deus, faz não sei o que, olha lá o que ele fez, bateu no meu carro, olha lá o que ele falou isso, não. Quando eu estou falando em línguas, é diretamente do meu espírito para lá. A alma não contrapõe, não atrapalha, não bloqueia, não impede, não torna tortuosa a nossa conversa. Agora os outros dons, revelação, cura, todos os outros dons é para você usar para as pessoas. Você não vai ver alguém dizendo assim: e eu recebi o dom de cura e orei por mim mesmo e fui curado. Isso não é normal. Mas eu recebi o dom de cura e orei pelas pessoas, e as pessoas foram curadas. Manifestação do Espírito Santo de Deus, porque é isso que Ele quer, que a gente comece a depender um dos outros, que a gente comece a entender que muita gente lá fora está passando momentos de aflição. Muita gente lá fora, essa época aqui é fantástica. Essa época aqui é a maior colheita de Satanás, essa época. Para aqueles que querem, para aqueles que não querem, para aquele que é crente, para aquele que não é crente. Por quê? Porque é batida de carro, é atropelamento, é assalto, bala perdida, isso alimenta o inferno de uma forma fantástica. Mas nós podemos inverter esse quadro, a partir do momento que ao invés de esperar chegar tudo isso, a gente começar a orar pelas pessoas. Apóstolo, mas eu posso orar pelo mundo todo? Ore para aqueles que estão perto de você. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? Então pelo menos aqueles que estão por perto de você, trabalham contigo, estão na mesma região, fazem parte da sua família, coloca isso como base. Por isso a importância de irmos buscar as pessoas fora da igreja, porque nós temos dons para isso. Amados, a maior dificuldade é essa, porque a igreja, ela forma pessoas, mas não forma pessoas para as pessoas ficarem dormindo embaixo do banco, não forma pessoas para eles simplesmente virem aqui olhar, ele forma pessoas para que eles sejam as ferramentas de transposição. Eles buscam, trazem, cuidam, e essas pessoas crescem, e depois que elas vão crescendo, elas vão trazendo o quê? Transformação. O reconhecimento não vem porque você é bonito, o reconhecimento não vem porque você é um cara eloquente, o reconhecimento vem porque muitas vidas vão depender da sua vida, muitas pessoas vão depender de você. Quantas pessoas já receberam a sua oração e foram curadas? Quantas pessoas estavam tendo dificuldade em alguma área da vida, e você foi lá e se dispôs e orou, e a família dele mudou, e a casa dele mudou? A gente vê os líderes aí orando, e aí testemunhos, e testemunhos, e testemunhos, e coisas estão acontecendo, e aí eu estou aqui parado olhando. Por que eu estou parado olhando? Está na hora da manifestação do poder, está na hora de eu acreditar no poder, está na hora de eu ir além daquilo que simplesmente eu digo. Agora é o que eu faço, agora é o que eu manifesto, agora é o que eu recebo, eu entrego, e quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Por isso a importância de irmos buscar as pessoas lá fora da igreja, alcançarmos os que estão perdidos ou sofrendo. Você vai ter que sair da tua tenda, para que Deus possa te abençoar, te usando com o poder do Espírito Santo de Deus. Amado, a gente pergunta para as pessoas: você gostaria de orar por alguém? E a pessoa diz assim: eu gostaria, mas eu não estou preparado. Quando Paulo chegou lá e fez aquela pergunta para eles:
já recebeste, pois, o Espírito Santo? E eles falaram o que para ele? Não sabemos, ninguém falou nada. Quem é o Espírito Santo? Ele teve que dizer quem era o Espírito Santo, e na sequência ele teve que fazer o quê? Impor a mão e orar abençoando. E o que aconteceu com aquele povo? Foram o quê? E você? Ó, Diame, será que eu posso ser batizado? Irmão, o que eles eram melhor que você? Hã? Nada. A única coisa que eles tinham era sido batizados nas águas, batismo do arrependimento. Eles foram batizados nas águas. Então isso eu acredito quer dizer que eles acreditavam em Jesus Cristo. Mas eu tenho uma convicção, que eles não tinham ido em tantos cultos quanto você já foi. Porque naquela época não é como hoje, que tem um lugar fixo onde o culto acontece. Naquela época, você pode ver que Jesus passava, pegava a multidão, pregava, curava o que tinha que fazer, ia para outro lugar, daí ele ia para Galileia, da Galileia ele sabia, saía, aí ele daqui a pouco estava lá para o outro lado de Samaria, daqui a pouco ele voltava, pegava o barco, atravessava, pregava, voltava, que não existia ainda aquela posição do templo, é aqui, vem para cá, e aqui vai acontecer. E mesmo assim, eles já acreditavam, e eles já estavam prontos, e já houve a oração e eles receberam. Agora eu quero perguntar para você, hoje, o Espírito Santo quer encher você, e o que você vai fazer com o que o Espírito Santo te der? Hã? O que você vai fazer com o que o Espírito Santo te der? Você tem coragem de abençoar alguém? Você tem coragem de orar para uma pessoa? Ou você vai falar, ó dia, ó mês, ó ano, eu não estou bem para orar pelos outros. Meu irmão, você não está dando o que é seu, você está dando o que é de Deus. Apóstolo, mas eu tenho que dar dinheiro? Olha o medo. Mas se vier na minha casa, eu tenho que dar alguma coisa para essa pessoa? O pão e o peixe se multiplicou. E depois de dar para 5.000 homens, sobrou 12 cestos. Será que você consegue entender que teu Deus não é miserável? Miseráveis são seres humanos, Deus não é miserável. Deus, ele tem uma vontade de enriquecer as pessoas. Se Ele pudesse, Ele colocaria muita coisa na mão de cada um. Mas Ele conhece você, conhece a mim, conhece cada um de nós. Ele sabe onde Ele pode pôr e onde, se Ele colocar, daqui a pouco você está lá. Carnaval. Ah, mano, não, eu não estaria lá. Era só o cara falar, ó, está convidado para ir naquele, como é que chama aqueles negócios lá? Camarote. Está convidado para ir no camarote porque o Neymar vai estar lá. Uau! Se eu falar, você vai no camarote que o Espírito Santo vai estar lá, você fala assim, rapaz, acho que eu não vou poder ir não. Estou tão ocupado ultimamente, cara. Mas o Neymar vai estar lá e a Bruna Marquezine vai estar lá. Ô rapaz, vou até para dar uma olhada nesse negócio aí, para ver se Deus opera. Não é assim? Você já entendeu? Ou já se permitiu entender que a tua pregação é lá para fora? Se você ganhasse uma alma por ano, quantas almas? Uma. E cuidasse de uma alma por ano, a Aliança da Paz ia ter mais 1.000 membros. Uma alma. E lógico, cuidasse, porque o pessoal às vezes pega lá e joga aí e não quer nem saber o que vai acontecer, e a pessoa se sente constrangida, sozinha, e não consegue ficar. O Espírito Santo de Deus está te dando autoridade, não para você ir lá e falar simplesmente, para você falar da parte de Deus, para você falar com unção, irmão. Sabe o que é falar com unção? É quando você não fala assim, se quiser, Deus vai fazer. O Senhor quer. O Senhor quer abençoar você. O Senhor quer curar você. Quando eu, no meu caso pessoal, eu comecei a ir para a igreja,
E ali eu tinha um problema grave de intestino, que o médico disse que eu ia morrer de câncer e tal, aquela coisa. E quando o Senhor me curou, em 7 semanas, quebrou a maldição. Eu disse uma coisa, eu falei assim: olha, eu posso ter N problemas, mas eu sei que Deus existe, eu sei que Ele é o Senhor, que o Espírito Santo opera e que eu nunca vou largar dele. Vai doer, vai ter momentos de dor, vai ter momentos que eu sei que não vai ser legal, mas eu sei que existe agora um Deus que é todo poderoso. Daquele dia em diante, amado, eu comecei a correr na direção de Deus. E quanto eu mais corria, mais Ele me dava. Ele falava tipo: vem que tem. E eu falei: então eu vou. Ele dava mais. E a gente corria e Ele ia dando mais. Orava, as pessoas eram salvas, libertas, restauradas, transformadas. Tinha pessoas que não gostavam da gente. Faz parte, irmão. Seres humanos, cada um pensa de uma maneira. De repente dá choque, mas e daí? Não posso ser bom para todo mundo. Eu tento, mas não posso ser bom para todo mundo. Mas eu sabia qual era o alvo, qual era o objetivo. Qual é o teu alvo, santo? Qual é o teu objetivo? Será que você está preparado para falar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Será que você está preparado para falar para as pessoas lá fora, os seus amiguinhos lá: ei, mudei de vida. O que é agora? Jesus Cristo é o Senhor. Quando você começa a ver isso, você começa a ver o cuidado, como Deus vai te dar mais, como Ele vai colocar mais e mais e mais e mais, e em tudo o nome dEle vai ser glorificado. As pessoas lá fora precisam de você, e elas estão esperando você. Talvez o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, seu amigo, sua amiga, precisa de uma palavra profética, precisa de uma palavra de correção, de restauração, de libertação, de transformação. E você, como crente, tem uma palavra forte, você recebeu, você tem uma palavra forte para dar. Mas será que você está disponível? Porque às vezes eu não estou disponível. Não quero isso para mim. Não vai acontecer. Mas não porque não posso, porque você não quer. Não porque Deus não queira fazer, porque você não está deixando Deus operar na sua vida. Não há dia que seja só noite. Dia tem 24 horas. 12 diz que é claro, e 12 deveria ser mais escura. Não há dia que ele vire as 24 horas escura, como não há dia, aqui pelo menos na nossa nação, que vire as 24 horas clara. Quer dizer o que, irmão? Que tem dias que as coisas ficam difíceis, mas tem dias que o sol brilha muito, e Deus vai responder a tudo aquilo que ficou para trás. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua casa, Ele tem cuidado da sua vida. E hoje eu queria muito que você entendesse isso, que o Espírito Santo de Deus, Ele não vem aqui para cobrar você, Ele vem aqui para encher você, para transformar